Irmãos, hoje, domingo, dia 3 de maio de 2020, ganhamos do Senhor mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra, de ler e ouvir a sua palavra. Estamos no terceiro mês deste período que a humanidade está vivendo com toda essa pandemia. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer pela inteligência que Ele tem nos dado de podermos ter todo esse equipamento que nos facilita fazer contato com cada irmão. Quero, como fiz no domingo passado, não podemos cantar hoje ainda reunidos, mas quero deixar com os irmãos o número dos hinos para essa semana. Hino 95, Conta-me a História de Cristo, o hino de número 160 também, que é bênção, vale a pena depois, mesmo que você não cante, leia a letra desses dois hinos, o 95 e o 160. Juntos, mais adiante, poderemos estar cantando, louvando o nome do Senhor lá no santuário, em nossa igreja. Nós também queremos ler com os irmãos um salmo, que é o salmo de número 134, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia e pode depois meditar nele também. Livro dos Salmos, capítulo de número 134, que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Louvamos o nome do Senhor, porque mesmo sem poder estar no santuário, nós podemos bendizer o nome do Senhor. O Senhor que nos criou, que nos salvou, que nos sustenta e que virá nos buscar. Esse é o Salmo de número 134. Quero também deixar com os irmãos um versículo para a semana, um incentivo a cada um de nós estarmos orando ao Senhor e dizendo para Ele isso que o profeta Isaías disse no capítulo de número 33, no versículo de número 2, Isaías 33, 2, uma oração, vamos orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado, sê Tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Então, seja qual for a situação, qual for o problema, qual for a angústia, essa é a oração que convido os irmãos a fazermos durante a semana. Isaías 33, 2. Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Muito bem, fica esse versículo para a nossa meditação durante a semana. A mensagem de hoje, quero ler com os irmãos um texto pequeno de Josué, capítulo de número 10, versículos que vão de 12 a 14. Livro de Josué, capítulo de número 10, de 12 a 14, que diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, se o irmão puder, senão depois o irmão poderá ler calmamente. Josué 10, de 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos.
Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Muito bem, é possível fazer mais de uma mensagem aqui, mais de um sermão aqui, mas eu hoje quero ficar apenas na última frase do versículo 14. Assim atendido a voz de um homem, e essa é a frase que eu quero, porque o Senhor pelejava por Israel, o Deus que peleja por cada um de nós. No meu dia a dia, no seu dia a dia, a cada momento, a cada situação, a presença constante do nosso Deus pelejando por nós. O Evangelho não é para nós pura e simplesmente uma religião, é um modo de vida. Como é que é a vida que Deus quer que nós vivamos? É a vida do Evangelho. O nosso Deus está conosco em todos os momentos, em todas as situações, sempre foi assim. Israel experimentou isso e continua experimentando isso. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 31, no versículo de número 6, há um versículo interessante ali, que vale a pena nós passarmos os olhos nele, que depois você pode ler de novo. Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Então, nós não simplesmente temos uma religião de ritos, de hábitos, não é isso. Nós temos um modo de vida que vem do Evangelho de Jesus, que está resumido em Mateus 5, 6 e 7. Muito bem, esse Deus presente, sempre presente conosco, eu quero mostrar como ele peleja, luta, trabalha por cada um de nós desde os tempos antigos. E no primeiro ponto que eu quero lhes deixar é exatamente isso. O nosso Deus se envolve em nossas lutas diárias. Tudo que nós fazemos diante do Senhor, de uma vida em comunhão com Deus, de uma vida no altar, o Senhor sempre está presente. Homens do passado e do presente experimentam isso. Por exemplo, Deus presente com Daniel na cova dos leões. Deus pelejando. Qual foi a peleja? O leão sem fome. Daniel passou a noite toda lá, ninguém acreditando. Daniel de vida nas mãos do Senhor. O rei não acreditou e foi conferir de manhã cedo. Deus pelejando por Daniel. Deus pelejando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual é a peleja agora? O fogo que não queima. Entram os 3 na fornalha e o rei olha, tem 4. Deus pelejando. Deus também pelejando com Jacó no deserto. Fugindo do irmão Esaú. Ele deita no deserto, cabeça sobre uma pedra, e tem ali uma grande presença, a presença de Deus, a visão da escada. Ele não imaginava que Deus estaria com ele ali, naquele deserto. Deus pelejando, guardando Jacó, que atravessava sozinho toda aquela terra para chegar na casa do seu tio. É também o Deus presente quando o barco ameaça afundar no Mar da Galileia. Deus presente. O barco está quase indo a pique e os discípulos vão acordar Jesus, que dormia sereno e tranquilamente. Deus presente, que manifesta o seu poder acalmando o mar. Deus sempre presente conosco. O ministério de Jesus encarnado, o Cristo encarnado, Deus conosco, o Emanuel, era Deus presente, curando cegos, curando aleijados, curando leprosos, repreendendo os demônios do endemoniado. Então,
Esse é o nosso Deus, meu prezado irmão. Você não tem uma religião e uma igreja para ir lá no domingo cumprir tarefas, não. Você tem um modo de vida que se chama Evangelho, que tem a presença do nosso Deus sempre constante conosco. No segundo ponto, eu queria lhe mostrar, e depois eu vou pedir mais adiante para que se coloque todos esses textos no grupo de oração, mas vou lhe citar alguns agora, algumas situações de Deus pelejando por Israel. Por exemplo, só nesse texto que nós estamos lendo, no livro de Josué, você tem aí algumas situações, né? Versículo 14, já li, dizendo que o Senhor pelejava por Israel. No versículo de número 42, também, e de uma vez tornou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então, Deus pelejando por Israel. Se você quiser depois, leia a partir do versículo 28, que vai ver que Josué lutou contra 7 reis. E Deus, versículo 42, diz o quê? Tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor pelejava por Israel. Você vai encontrar também, e aí em Josué, capítulo 10, versículo 11, já que no capítulo 10, de 12 a 14, a peleja foi feita de um modo inédito. O sol parou, a lua parou, e o texto diz que só voltou o sol a se movimentar quando Josué já tinha vencido todos os seus inimigos. O que eu quero lhe mostrar é que Deus peleja por nós de formas inusitadas, de formas que o homem não pode fazer. Então, com Josué, o sol parou, diz aí, versículos de 12 a 14. No versículo 11, sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que mortos à espada pelos filhos de Israel. Essa é outra situação interessante. Dessa vez o Senhor fez o quê? O sol estava funcionando normalmente. Mas o que Deus faz? Chuva de pedra sobre os inimigos de Israel. É Deus pelejando por nós. Quando você chega no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, você tem aí de novo uma situação também muito interessante. O Deus que peleja por nós e vai lutar de novo a favor de Israel. Segundo de Crônicas 20, que você pode ler de 17 a 24, porque agora eu vou ler apenas o versículo de número 21. Aconselhou-se com o povo, seu rei Ezequias, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, é Deus pelejando por Israel, e agora de uma forma muito inédita, o coral cantando, ornamentado, paramentado, vestido com o melhor que tinha, da roupa que podia, vai na frente do exército. Não é o exército vai na frente, é o coral que vai aqui à frente do exército cantando. Muito bem, então é Deus agindo, Deus pelejando. Nesse mesmo texto aí, 2 de Crônicas 20, de 20 a 23, o inimigo entra em confusão. Olha o que Deus faz, versículo de números 22 e 23, aí mesmo. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, contra o povo de Israel, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros
a destruir-se. Eles caíram numa confusão tão grande que eles próprios se destruíram. O que é isso? É Deus pelejando, que quem colocou as emboscadas não foi o povo de Israel, foi o Senhor, diz aí o versículo 22. Então, Deus sempre está agindo a favor do seu povo, a favor de nós. Um outro texto que eu também acho muito interessante, está lá em 1 de Samuel, capítulo de número 7. E agora Deus vai usar de uma outra forma. Nem é confusão entre o povo próprio, pura e simplesmente apenas, e nem é pura e simplesmente também emboscadas. Mas no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 7, você tem aí um relato muito interessante. Veja bem, agora a peleja é contra os filisteus. Filístia era o país que deu muito trabalho a Israel. Mas no versículo 10 de 1 Samuel 7 diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Como é que Deus está vencendo a batalha por Israel agora? Mandando trovoada. Trovão, trovejou, mas trovejou de forma tão poderosa que o exército filisteu ficou com dificuldade de reagir e perdeu de novo a batalha. Muito bem, meus irmãos. Em 2º livro dos Reis, capítulo de número 7, isso tudo para mostrar para o irmão que Deus peleja por nós e peleja de uma forma que só Ele pode fazer. Nenhum de nós tem poder, por exemplo, para fazer trovoada, mas Deus tem e fez. E aí diz aí, 2º livro dos Reis, capítulo de número 7, versículos de 5 a 7, que diz o seguinte: 2º de Reis 7, de 5 a 7, levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Esses eram os leprosos que não podiam entrar na cidade. 6, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. O que Deus fez agora? Nem trovoada, nem confusão. Apenas Deus fez ouvir lá no arraial dos Círios, dos inimigos de Israel, carros, cavalos, andando, muita gente e tal. E eles ficaram, vem um grande exército contra nós. Não, meu irmão, era pura e simplesmente Deus fazendo o barulho de um grande exército com seus carros e todo o seu equipamento. O que o povo faz? Foge, vai embora. Isso aqui falando das guerras que Israel precisou enfrentar. Quando você chega ao Novo Testamento, e há outros textos mais que o pastor não vai falar agora, mas quando você chega no Novo Testamento, você encontra, por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 5, também Deus pelejando. Atos, capítulo número 5, Jesus já havia acabado de voltar ao céu, está lá em Atos, capítulo 1, e no capítulo de número 5, o que diz aí esses versículos de 17 a 20? Vale a pena, meu irmão, anotar ou ver depois e ler. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Agora é Deus pelejando numa outra guerra. É a implantação, é a divulgação, é difundir o Evangelho de Jesus. E os saduceus com inveja, os saduceus não acreditavam em ressurreição, e Pedro falou de ressurreição. Então fomos fazer o quê?
Vamos prender os apóstolos. Prenderam. Não adiantou. O Senhor Deus que peleja foi lá e abriu as portas do cárcere. Tem mais, irmão. Aí em Atos 16, que você conhece também bem, você tem Paulo e Silas preso. Depois você pode ler. E o que o Senhor faz? O Senhor provoca lá em Atos capítulo 16 algo, terremoto, que faz com que a cadeia abra. E a cadeia abre as portas e ninguém foge. Ficou todo mundo ali e eles ficaram sem poder saber e entender o que está acontecendo. Pegamos Paulo e Silas, amarramos lá no fundo da cadeia, lugar escuro, infecto, deram surra nos dois, eles cantavam, eles oravam, a cadeia se abre, ninguém foge, nem Paulo nem Silas, nem os outros que estavam presos. O que é isso? É Deus pelejando e fazendo aquilo que nós não podemos fazer. O nosso Deus sempre peleja por nós, meu irmão. Então, no primeiro ponto, eu lhes disse do nosso Deus pelejando em nossas lutas diárias, e citei várias situações do Velho Testamento, e do Novo também. Quando eu cheguei nesse ponto 2, eu lhe contei várias situações de formas diferentes de Deus pelejar por nós. Sempre, a cada dia, ao nosso lado, a cada um dos seus filhos e servos. Agora, no terceiro ponto, eu queria lhe deixar algo que é fundamental para a raça humana. A peleja maior. A peleja maior, Jesus Cristo já venceu. É a morte. Essa é a grande peleja. Que todas as outras que eu citei dizem respeito à terra. Mas essa peleja de vencer a morte, só Jesus Cristo. E aí eu posso citar para vocês Lucas capítulo 24, de 1 a 7. Quando as mulheres chegaram lá onde Jesus tinha sido sepultado, elas ouviram o anjo dizer: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, significa dizer, Jesus Cristo venceu a morte. Essa é a grande batalha. Nós hoje, de novo, estamos numa grande batalha. Se tínhamos uma batalha porque queremos viver para sempre, a ciência procura isso, até hoje não encontrou e não vai, porque o máximo que nós conseguimos foi aumentar o tempo de vida na Terra e com isso aumentaram também a quantidade de doenças que o corpo está. Agora nós estamos numa pandemia onde nós não queremos morrer dela, é a luta contra a morte. Na realidade, Jesus Cristo venceu a batalha maior, a morte. Ele ressuscitou. Quando você chega em Atos 22, Atos 2, versículo 22, você vai encontrar Pedro fazendo um discurso, onde eu falei há pouco e repito agora, onde está escrito que Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Vencemos a morte. Quando você chega em João, capítulo 5, e esse versículo que eu quero ler, você chega lá em João, capítulo 5, no versículo de número 24, você vai encontrar a seguinte palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse texto, essa palavra de Jesus, foi antes da sua crucificação. Mais adiante vem a crucificação e um pouco adiante, no terceiro dia, vem a sua ressurreição. Então, a batalha maior, a peleja maior é contra a morte que Jesus Cristo venceu. E aí, meu prezado irmão, a humanidade se divide entre aqueles que creem no que está em João 5,24, que creem no Senhor Jesus e passaram da morte para a vida, e aqueles que ainda não aceitaram Jesus e que estão lutando para ficar vivos na terra, se livrar da pandemia, mas não têm ainda convicção, certeza da vida eterna. Que na realidade a vida na terra nossa é pouco tempo, 70, 80, 90 e poucos anos e tal. A eternidade começa com Cristo quando este corpo se acaba e o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, essas três pelejas, e a maior delas é contra a morte, o Senhor Jesus venceu por nós. No mais, meu irmão, eu quero concluir dizendo o seguinte: que experiência você tem, eu tenho, nós temos de Jesus pelejando por nós a cada dia?
E eu conheço histórias assim, que não é o caso agora de sair aqui contando, de irmãos da nossa igreja, de irmãos de outras igrejas, que quando tudo parecia perdido, lá estava o Senhor agindo e fazendo reverter aquela informação que você recebeu primeiro. Eu vim para fazer o exame, hoje não tem mais vaga, e logo depois alguém diz assim, peraí, apareceu uma aqui, o que é isso, meu irmão? É o Deus que age por nós, que peleja por nós, que faz conosco aquilo que só Ele pode fazer. E quanto mais consagramos a nossa vida, mais nós percebemos Deus pelejando, lutando por cada um de nós. Agora mesmo, meu irmão, Deus está pelejando por nós. Estamos enfrentando lutas, sim, enfermidades, irmãos enfermos, daqui a pouco vou falar. Estamos enfrentando outras lutas de irmãos que partiram e partiram no Senhor, porque a batalha maior foi vencida. Não os temos mais na terra, mas eles estão na glória com o Senhor. É a peleja vencida, é o Deus que luta, que peleja por nós. Meus irmãos, eu nunca gostei desse evangelho que só prega que quando eu aceitar Jesus vou para o céu. Não é só isso o evangelho. O evangelho de Jesus é o evangelho que diz que se eu o aceito como Senhor e Salvador, eu tenho a vida eterna, eu vou morar com Ele no céu. E se eu estiver ainda vivo, quando Ele vier buscar a igreja, vamos subir todos juntos. Eu creio no evangelho de Jesus que resolve todos os nossos problemas. Nos mandar para a eternidade, porque cremos nele, e estar conosco nos momentos da terra, sejam eles quais forem. O nosso Deus luta pelo pão de cada dia, pela roupa que necessitamos, pela cama para dormir. Ele nos prova, ele nos experimenta, mas ele sempre está presente. A Bíblia de capa a capa vai nos mostrando o Deus presente, o Deus presente, o Deus presente. E tudo que nós temos que fazer é viver em comunhão com ele. Nós cremos que o Senhor Jesus a cada instante está ao nosso lado, pelejando por nós. Deus te abençoe, que busquemos mais a sua presença na palavra e na oração, para experimentarmos cada vez mais a sua presença na nossa vida. Estamos terminando e eu gostaria de passar para os irmãos alguns pedidos de oração. Preciso que os irmãos orem pelo pastor Roberto, pela sua família. Eles perderam a sua mãezinha, Dona Maria Valdomira da Silva Costa. Ela tinha 79 anos, faria 80 no mês de setembro. E o Senhor está lá confortando o pastor Roberto. Telefono para ele, converso com ele, ele telefona para mim. Eu estou pedindo que os irmãos orem. Mas orem por ele, orem pela sua irmã, seu sobrinho, que tiveram muito contato com Dona Valdomira enquanto ela esteve internada. Estou também pedindo que os irmãos orem por irmãos da nossa igreja, irmãos que são ligados a nós, Pastor Léo, Dâmaris, Júlia, orem por eles. Estou pedindo que os irmãos orem por um colega, pastor presbiteriano, que é o pastor Ronaldo Lidório, que foi missionário na África e hoje mora em Manaus. Ele e a esposa também precisam das nossas orações. Estou pedindo por outros irmãos da nossa igreja também, que ou já comprovaram ou têm suspeita de estar com a Covid-19. Orem por ele. Grupo de oração tem aí o nome de alguns irmãos. Entre lá, ore. Estou pedindo que os irmãos orem pelos nossos cientistas do mundo inteiro. Crentes ou não crentes, não importa. Tem aí a teologia da criação. Cientistas não crentes, tem a inteligência que tem porque Deus deu, Deus criou ele com essa inteligência toda. Orem pelos médicos, orem pelos enfermeiros, orem pelos auxiliares de enfermagem, orem pelos maqueiros. Eles têm que ficar para lá e para cá carregando todo tipo de paciente nos hospitais, sem poder saber, inclusive, se está com suspeita, se está contaminado ou não. É o trabalho deles. Orem pelos vaqueiros. Orem também por um grupo que a sociedade não dá muito valor, mas que tem um enorme valor. São aqueles trabalhadores dos serviços gerais. Eles são responsáveis por tirar dos hospitais o pior tipo de lixo que nós humanos temos, que é o lixo que vem contaminado com todo tipo de doença dos hospitais. Orem do pessoal dos serviços gerais. Orem pelos políticos, meus irmãos. No mundo inteiro, eles fazem política
com a miséria que nós estamos vivendo, que é a miséria da pandemia. Não importa aqui nome nem partido, importa que de lado a lado eles cuidam-se do povo, mas cuidam também da sua imagem, pensando nas próximas eleições. Orem pelos nossos políticos, orem pelos idosos, pelos enfermos, orem pela nossa igreja, para que a igreja continue tendo condição de dar cabo a todas as suas despesas. Nesse mês de abril, como aconteceu em março, nós conseguimos condição de cobrir todas as nossas despesas, do Ministério, da Zeladoria, de luz, de tudo mais, de auxílio a pessoas necessitadas, de remédio, de exames, tudo podemos fazer. Mas continue orando pelos recursos da sua igreja. Anúncios. Nesses anúncios eu quero começar agradecendo a Deus os irmãos, agradecendo a Deus o carinho dos irmãos com o dia do meu aniversário, dia 1º de maio. São agora 68 anos. Eu louvo a Deus por isso, 68. Quero agradecer por cada irmão, e eu citar nomes aqui é complicado, porque muita gente participou daquela cesta bonita que vocês me mandaram, que eu tive que dividir com todo mundo, porque há muita coisa para eu comer sozinho. Então vamos lá, agradeço a Deus aí pela vida do presbítero Fábio, presbítero Sérgio, da Fernanda, só para citar esses três, mas de todos os que de alguma maneira contribuíram para aquela cesta bonita, e mais ainda, pelas palavras que vocês me mandaram de carinho. Eu louvo a Deus por isso. Jesus Cristo é o Senhor e Ele é Senhor de nós todos. Então agradeço muito de coração o vídeo, os telefonemas, as mensagens, os áudios, tudo que vocês mandaram para mim no dia 1º de maio. Bom, aliás, começou até antes, no dia 30, depois no dia 2 também houve isso. Próximo domingo, o presbítero Sérgio vai estar de novo, de 9 ao meio-dia, lá na nossa igreja, e se você puder, quiser, poderá levar lá o seu dízimo, o seu donativo, para que nós façamos a distribuição. Nesta semana, Diácono Domingos vai estar fazendo a montagem de todas as cestas básicas que a gente distribui. A nossa intenção é distribuir no próximo domingo de 9 ao meio-dia. Outra palavra também para orientá-los. Se você gravou uma mensagem ou gravou um vídeo, está com dificuldade de colocá-lo no grupo ou no YouTube, seja lá como for, telefone para o presbítero Fábio. O Fabinho vai lhe dar toda a condição que ele tem para te ajudar a fazer com que aquilo que você gravou entre para que todos possam ver. Bom, também termino dizendo aos irmãos o seguinte, vários irmãos da igreja estão nos enriquecendo com a sua palavra. Então no domingo, hoje, o pastor pregou. Segunda-feira, amanhã, você deverá ter lá um áudio de uns 10 minutos da Lília, áudio ou vídeo da Lília, trazendo uma palavra. Na terça-feira é a Denise. Quarta, quinta, a Elane tem feito os estudos também e trazido outras pessoas para falar. Na sexta-feira, essa próxima sexta-feira agora, Diaconisa Nelma vai estar colocando lá também uma palavra de uns 10, 15 minutos. Então, que Deus a todos abençoe. Uma palavra final, tenho dito isso, aproveite o tempo para você cultivar a sua vida espiritual. É curioso que o mundo está numa enorme dificuldade de ficar em casa, pai, mãe e filhos. E uma das reclamações é a seguinte, não tenho o que fazer. Crente não passa por esse problema. Crente sempre tem o que fazer. Ler a palavra, meditar na palavra, pesquisar, telefonar para alguém, tira minha dúvida, me ensina como é que eu faço. Crente não tem tempo jogado fora. Orar, é isso sim. Você tem tempo bastante para meditar e para orar. Então, cultive a sua vida espiritual. Muito bem. Famílias, façam o culto doméstico. Coloque cada um da família para dirigir o culto um dia. Ah, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar. Se você sabe pregar, pregue. Se não, leia o texto, medite você antes, leia, ore, cante um cântico, cante um hino, mas façam o culto doméstico também. E uma última palavra é, telefonem um para os outros, passem mensagem, entre nos grupos. Não estamos reunidos, mas estamos unidos. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma semana
abençoado. Vamos orar ao Senhor. Ó nosso Deus, glorificado seja o teu nome. Nós estamos com um problema na terra. Depois de toda a nossa ciência, de toda a beleza que tu nos deste, com a inteligência que nos deste, de tudo que nós criamos, nada do que nós podemos inventar tem evitado a tragédia de pandemia que o mundo está vivendo. Então, Senhor, estou te pedindo de novo, faz cessar a praga. Senhor Deus, todas as 9 primeiras pragas que tu mandaste sobre o Egito, tu fizeste cessar. A única praga que não cessou foi a 10ª, foi a mais forte, a mais pesada, quando cada egípcio, do faraó ao trabalhador da moenda, perdeu seu primogênito. Senhor Deus, faz como tu fizeste nas 9 primeiras pragas, faz cessar a praga, tu podes fazer. Tem misericórdia de nós, dá-nos de novo uma semana abençoada. Abençoe a igreja, a liderança, os departamentos, a escola dominical, a união de homens, a união feminina, a união de jovens, os adolescentes, os primários, juniores, o berçário. Abençoe cada pai e mãe, cada irmão e irmã, cada idoso da igreja, cada criança da igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajude-nos, eu oro em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados. Amém.